corro com aquela máscara. Eu não tenho ela aqui. É uma máscara azul que ela veda o rosto inteirinho, Sim. assim, sabe? E na hora que eu parei, é meio como se tivesse condensado e começou a escorrer água. Mas não era nem do suor em si, era uma É, eu acho que sensação condensou mesmo. de água. Eu achei, falei, nossa, não. Eu fiquei com medo porque eu falei assim, será que vai umedecer a máscara? Dei sorte que não, e eu moro perto de onde eu corro, né? Uhum. Mas eu fiquei com medo de molhar a máscara. Nossa, mas só você, hein, para correr nesse frio, Jesus. Ah, mas aí, amanhã eu vou de novo. Amanhã eu vou de novo. Meu Deus. Luiz, se você quiser começar, eu acho que é uma boa pedida. Acho que tá todo mundo aí, já que estava, pelo menos, a Bianca, o Eduardo, o Felipe, a Giovana, a Jennifer, o Matheus e o Vitor. Aí Vocês estão sim. todos aí mesmo, gente? Só deem um okzinho aí pra gente, por favor. Ó, Felipe disse sim. O Eduardo também. Amém. Ó, Tem. Matheus também disse sim. Então vamos que vamos. Eu vou mutar meu microfone então e tirar minha câmera, mas eu tô por aqui, tá? Tá bom, tá bom. Boa Combinado. aula para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Então vamos lá. Tudo bom? Você achou que o frio era difícil na sexta-feira? Tem aula de matemática hoje, bicho. Mas vamos lá. Primeiro, antes de eu começar a aula, para quem é novo, tem o pessoal que já é aluno meu, tem a Jennifer que é aluna minha. Eu vou me apresentar antes de começar, porque eu acho que a ideia é legal a gente também saber um pouco de quem está dando a aula aí. E por incrível que pareça, esse cara da foto sou eu. Um pouquinho com a cara inchada, mas sou eu aí, ó. Então, meu nome é Luiz Henrique Rodrigues. Eu nasci no dia 15/10/91. Sim, faz tempo 91. E para quem for atento aí, ó, 15/10 é dia dos professores. Então, eu nasci no dia dos professores. Olha que absurdo. Eu sou formado pela Unesp e eu sou professor do MAGE em Americana, do Ari Menegatti em Americana e aqui no curso do Gênesis Cursos. E eu sou professor de aritmética e álgebra aqui, tá bom? Outra coisa, eu também sou voluntário na Associação Anjos da Alegria, então eu também sou palhaço, não agora em época de pandemia, mas quando tudo isso passar e antes, eu também atuava nesta área aí, tá? Por que que eu gosto de mostrar isso? Porque faz parte daquilo que eu faço, né? E outra, para que normalmente a gente tem aquela imagem do professor de matemática muito sisudo, né? E eu gosto de quebrar um pouco isso daí para a gente ter uma relação mais próxima, tá bom? E quem quiser também saber um pouco da associação lá, é só jogar no Google lá, Anjos da Alegria, você tem acesso ao site lá, combinado? Quando isso passar, se alguém quiser se inscrever, fica à vontade, recomendo bastante. E aí, ó, eu coloquei um negócio que eu gosto de fazer, que é o seguinte, eu gosto de montar quebra-cabeça. O meu hobby aí é montar quebra-cabeça. Por sinal, eu acabei de montar um. Antes de começar a aula, terminei de montar um. E aí tem alguns, ó, este do lado da esquerda aqui é a Estação da Luz, em São Paulo. Este outro aqui é Bruxelas, tá? O do lado esquerdo aqui da Estação da Luz tem 2.000 peças. Esse outro aqui tem 1.500. Eu tenho a minha Mona Lisa e o meu Abapuru, né? Mona Lisa, Leonardo da Vinci, Abapuru, Tarsila do Amaral, ambos de 1.000 peças aí. E eu tenho também aí montado um Taj Mahal e uma Torre Eiffel aí, ó, bonitinha. Acho que esse Taj Mahal tem 1.500 e a Torre Eiffel tem 1.000 peças. Outro motivo deles estarem aí, eu vou até colocar no desse daqui, que vai dar para ilustrar bem. Vamos prestar um pouquinho de atenção nesse Abapuru aqui que está do lado, tá? Como que funciona, né? Para montar é mais técnica, lógico que tem a ver paciência para você ficar ali, né? Mas existe muita técnica envolvida, né? Então, por exemplo, se a gente, na hora que a gente vai começar a montar, a gente vai começar a separar essas peças antes de tentar montar, né? Então, perceba aqui que eu tenho uma região verde aqui, né? Eu tenho uma outra região verde aqui, então provavelmente essas peças vão se misturar, mas não tem problema. Depois, na hora da montagem, a gente consegue identificar. Eu tenho essa cor bege aqui, né? Acho que é bege, não sei como denominar essa cor. Eu tenho um amarelo com laranja aqui no sol e eu tenho uma região azul.
Além disso, né, se eu observar a imagem, na parte lateral aqui, né, eu tenho peças que têm o canto, né, então eu consigo separar para fazer pelo menos a borda ali, né. E por que que eu estou comentando isso? Porque normalmente quando a gente vai aprender matemática ou vai estudar matemática, a gente tem a situação da ansiedade e medo, a gente fica com medo de fazer aquilo ali porque a gente desconhece, né. É, tudo é questão de processo. Então, assim como montar o quebra-cabeça é peça por peça, matemática é conteúdo por conteúdo, entender a definição, entender o conceito, começar ali com o exercício mais simples e daí ir aprofundando. Obviamente que cada um tem a sua velocidade, tem o seu processo de aprendizagem, isso aí é pessoal. Mas é importante você ter a noção de que vai ser um processo seu. Não, a gente não vai dar um passo. Eu não vou conseguir montar o quebra-cabeça virando todas as peças de uma vez. Eu tenho que ir uma por uma. E assim funciona o processo. Estou falando da matemática, mas vale para qualquer outra situação que você tiver na vida. Seja aprender montar um móvel, seja aprender biologia, física e assim por diante. Tá bom? Então aí foi uma introdução que eu quis fazer um pouquinho aí para a gente vocês me conhecerem, né? O que que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar. Eu vou tentar trabalhar esses 4 conteúdos, tá? Como eu comentei com a Débora, eu quis passar conteúdo a mais aí. Não sei se eu vou conseguir falar de todos, mas se a gente conseguir falar da grande parte, já está valendo bastante, tá? Então a gente vai falar da definição de função, a gente vai falar de função afim, função quadrática e função exponencial, tá? Então, de novo, definição de função, função afim, função quadrática e função exponencial. E aí, ó, eu vou começar com uma motivação. Motivação não se diz, sabe, você é animado, motivação não é isso, mas é você ter uma percepção ali do que vai fazer essa engrenagem sua aí mover para determinado assunto, né? Então, olha lá, eu tenho uma questão aí. Qual dos seguintes gráficos não representa uma função f dos reais nos reais? Né? E aí eu tenho 4 desenhos aqui, né? Eu tenho essa alternativa A, eu tenho a alternativa B, eu tenho a alternativa C, tenho a alternativa D e a alternativa E, né? Perceba que o que, que pode estar acontecendo aí? Você olha para a questão e fala, professor, não faço ideia como faça. Nossa, daí quando você não sabe, você começa a sentir até medo. Fala, nossa, aí lascou. Isso acontece por quê? Porque está faltando para você a parte do teórico, da técnica, de entender o conceito. Então, normalmente, quando a gente não entende algo, a gente vai começar a sentir muito medo, ou até às vezes a revolta sobre algo que está acontecendo, tá? Então, qual que vai ser? A gente está usando esse exercício como uma motivação, é isso que vai mover nesse primeiro instante a gente para tentar resolver esse exercício, tá? Mas primeiro a gente vai é, trabalhar o conceito, aprender o conceito e depois voltar para resolver esse carinha aí, tá? Então vamos lá. O que que é função? Dados dois conjuntos A e B, não vazios, definimos uma relação f de A em B, é função de A em B se e somente se para todo x pertencente a A se associa a um único y pertencente a B, tal que xy pertence à função. Nossa, do jeito que está escrito aí, professor, não entendi. Está muito difícil, a linguagem de matemática, eu não compreendo. Aí vem uma outra parte importante da matemática. A gente pegar essa parte teórica, essa linguagem matemática, tanto é que lá no Enem aparece escrito, né, matemática e suas linguagens, porque a matemática tem um jeito próprio de se expressar. Ela tem seus símbolos, por exemplo, esse ezinho que está aqui, né? Deixa eu ver se eu já consigo deixar marcado aqui. Opa, aí, tá vendo que tem um ezinho aqui, né? Esse ezinho, ele carrega um significado, que é o significado de pertence. Então, perceba que um símbolo carrega uma palavra, logo essa palavra tem um significado, né? Então, vamos entender, ó. Dados dois conjuntos A e B. Então, eu tenho dois conjuntinhos A e B. Ele fala assim, não vazios. Então, o que que ele quer dizer? Significa que tem elementos dentro, tá? Em cada conjunto tem elemento dentro deles. Não tem nenhum conjunto que não tem nada. Os dois têm elementos, tá? Por isso que são não vazios.
definimos uma relação de A em B, então esses dois conjuntos vão se relacionar, e vai ser uma função, essa relação C, para todo elemento pertencente a A, então todo X pertencente a A, relacionar com um único elemento do conjunto B, um Y pertencente a B, tá? Essas relações de elementos vão formar esse parzinho aqui, ó, ordenado XY, tá? Que a gente vai representar no plano, tá? Então, esse parzinho XY vai pertencer a quem? A nossa função f, tá? Então, vamos esquematizar isso daí. Vamos ver com um desenhinho aí, ó. Vamos prestar atenção primeiro neste primeiro carit aqui, ó, nesse primeiro do superior aqui, esquerdo. Olha lá, eu tenho uma relação A e B, né? Perceba que nesse, não sei se está dando para chegar aqui, ó, tenho quatro bolinhas aqui e tenho quatro bolinhas, eu tenho quatro bolinhas no A, né? E quatro bolinhas aqui no B. E olha, esta primeira bolinha está relacionando com um elementozinho do B, assim como a bolinha de baixo aqui, ó, tá vendo, ó? Essas relações, ó, todos os elementos de A estão relacionando com alguém de B, e essa relação é única. Então, este desenho aqui é o desenho de uma função. Então, isso aqui, ó, é função. Ele representa uma esquematização de uma função, tá? A gente não colocou nenhuma lei de formação nela ainda, mas a gente só está, por enquanto, querendo teorizar, tá? Olha lá, vamos olhar esse outro do canto aqui, ó, bem debaixo do logotipo do Gênesis aqui, ó. O conjunto A tem 3 elementos e o conjunto B tem 5 elementos. Então, olha lá, ó, cada elementozinho do A está indo relacionando com o único lá em B, certo? Daí você fala assim, professor, mas tem dois carinhas aqui ó, em B, ó, que não está recebendo ninguém. Então isso aí não é função. Mas perceba que lá na definição, ele fala que para todo elemento de A relaciona com um único em B. Então, nesse conjunto de chegada aqui, ó, pode sobrar elementos. Então, esse é um exemplo de também que é função. Ele esquematiza uma função, tá? Então, aqui, ó, é função, tá bom? Agora, vamos olhar esse central aqui, ó. Eu tenho 4 elementos em A, 3 elementos em B. E daí, ó, eu olho aqui que em A tem um carinha aqui que não tem setinha nenhuma, ó. Então significa que existe um elemento em A que não se relaciona com ninguém em B. Logo, isso daqui não é função. Não é função. Ó, meu F ficou feio aí, ó. Deixa eu dar uma melhoradinha nele. Aqui. Aí. Agora vamos para esses dois de baixo aqui, ó. Aí agora a gente vai começar a brincar um pouco com o negócio, ó. Eu tenho 3 elementos em A, tenho 2 elementos em B, e olha lá, ó, este primeiro carinha está relacionando com alguém lá em B, ó. Daí essa segunda bolinha aqui, ó, tá indo relacionar com alguém em B. E este terceiro carite aqui, ó, essa terceira bolinha, tá indo relacionar com um elemento lá em B. Só que é o mesmo lá que a bolinha de cima, né, ó. Você vai falar assim para mim, então não é função. Nesse caso aqui, é função, porque ó, cada elemento de A tem que relacionar com um único em B. Então, ó, essa primeira bolinha relaciona com um único. Esta segunda bolinha relaciona com um único. E essa terceira bolinha relaciona com um único. Elas podem relacionar com o mesmo elemento em B, tá? Isso pode acontecer. Então, isso aqui representa uma função. Eu vou colocar aqui, ó. É função. Agora, quando eu olho para este carite aqui, ó, para esse do canto aqui, o que está acontecendo? Ó, a primeira bolinha tem uma relação com o carite do B aqui. Daí, ó, eu tenho essa segunda bolinha aqui, ó, que ela relaciona tanto com esta bolinha em B quanto com a de baixo. Então, não é uma relação única, né? Ela tem dupla relação aqui com elementos em B. Então, isso aqui não é função, ó. Esse aqui representa um esqueminha de não função, ó. Não é função. Ok?
Esse tipinho que a gente está vendo de bolinhas representadas, setinhas, a gente chama de diagrama de Venn, tá? Vamos observar este carite aqui do canto. Deixa eu até apagar a setinha que eu vou fazer nele para fazer de novo a seta. Esse carinha aqui, ó, do canto aqui, ó, tá? São dois conjuntos, A e B, né? O A é o conjunto de partida, é dali que está indo os elementos, né? Esse conjunto de partida a gente chama de domínio da função, é dali que eu vou pegar os elementos, tá? O B, que é o conjunto de chegada, é onde está sendo relacionado isso daí, a gente vai chamar de contradomínio, tá? É o conjunto de chegada, é o contradomínio. Então, de novo, conjunto de partida é o domínio, conjunto de chegada é o contradomínio. E daí, ó, vamos olhar aqui nesse desenho aqui, ó, que eu tenho essas três bolinhas que recebem as setinhas, né? E eu tenho essas duas que não. Esses elementos que recebem as setinhas, então deixa eu fazer circular eles aqui, ó, esses caritas aqui, eles representam o conjunto imagem. Então, o conjunto imagem são todos os elementos do contradomínio que se relacionam com alguém do domínio, tá? Perceba que essas duas bolinhas que não relacionam com ninguém aqui não fazem parte do conjunto imagem, tá bom? E aqui eu tenho só, no próximo slide, ó, eu tenho só aí escrito, né? Então, a função f de a em b pode ser indicada por f de a em b. Quando a gente coloca f de a em b, significa o quê? Que essa função parte do a e chega em b. Então esse a está aqui antes da setinha é o domínio, e quem está chegando é o contradomínio. Olha lá, A é domínio da função, B é contradomínio da função. Os elementos do contradomínio que estão relacionados com os elementos do domínio formam o conjunto imagem da função, tá? Olha lá, gráfico de funções e reconhecimento do gráfico de uma função. O gráfico de uma função f de R em R é dado pelo conjunto de todos os pontos x, y do plano cartesiano, tal que y é igual a f de x. Então ele está dizendo aí, ó, que quando eu tenho uma função de R em R, então o conjunto, o domínio seu é o real, são o conjunto dos números reais, e o de chegada é o conjunto dos números reais também, é dado pelo quê? Pelo conjunto dos pontos dos pares ordenados, né, x, y, do plano cartesiano. De modo para verificarmos se um gráfico representa uma função de A em B, basta traçarmos retas paralelas ao eixo Y, a partir dos elementos de A. Assim, se cada reta intercepta o gráfico em um ponto, e somente um, trata-se do gráfico de uma função. Então, quando você tiver lá o gráfico desenhado, se você traçar várias retinhas, se você traçar retas paralelas ao eixo y e interceptar em um único ponto, significa que é o gráfico de uma função. Agora, para não ser função, o que é necessário acontecer? Você traçou uma retinha paralela ao eixo y, ela interceptou em dois pontos ou mais, pronto, esse gráfico já não é função. E daí, ó, o que vai acontecer? Eu vou voltar lá no exercício que a gente começou a aula. Olha lá, ó. Qual dos seguintes gráficos não representa uma função de R em R? Ó, já perceba que já mudou sua percepção daquele f de R em R. Ó. É uma função f que tem o conjunto, o domínio real e o contradomínio real. Como você vai saber, como que você vai fazer para saber qual gráfico qual gráfico não representa uma função, né? Você vai lá e vai traçar retinhas paralelas ao eixo y, né? Então, vou pegar esse primeiro aqui, ó. Na hora que o eixo y está aqui. Na hora que eu traçar a retinha paralela ao eixo y, ó, está interceptando em um ponto só, ó. Então, isso aqui é função. Olha lá essa outra aqui, ó. Aqui eu tenho uma parábola. Na hora que eu traçar a retinha paralela, vai interceptar em um ponto só. Tem uma retinha ali que não ficou tão paralela, né? Mas, ó, vai com calma comigo aí. Olha lá, vamos lá com esse terceiro aqui, ó. Na hora que eu realizar aqui retinhas paralelas, ó, intercepta em um ponto só. Então, esse aqui é função também. Então, esses três primeiros são funções. Eu tenho uma curva aqui, ó, que na hora que eu traço a reta paralela, ó, também intercepta em um ponto, né? Então, também é função. Olha o que vai acontecer com o último, ó. Eu vou pegar uma retinha só e vou traçá-la aqui, ó. O que aconteceu na hora que eu fiz essa reta? Ela interceptou o gráfico em dois pontos.
Deixa eu até trocar a cor aqui. Acho que essa aqui vai dar para ver. Tá vendo? Ó? Interceptou aqui e interceptou aqui. Essa interceptação, o que significa? Significa que existe um elemento X pertencente ao domínio que está relacionando com dois elementos no contradomínio. Logo, isso aí não é função. Lembra lá do desenho que a gente fez? Logo, qual gráfico não representa a função? É o gráfico da alternativa E. Beleza? Então perceba de novo, fazendo aquele exercício de voltar no início da aula, fica algo mais leve agora para você fazer ele, porque você tem um embasamento teórico, tá? É importante isso. Também outra coisa que é o seguinte, estudar você pra cada dificuldade que você tem, você vai ter que trabalhar bastante nele. Então, na matemática, vai ser estudar, tá? Não vai ser assim de uma hora para outra. Então, existe um movimento constante de você estar ali estudando, tá? E tem algumas pessoas que acabam cometendo o erro do seguinte: é, fazer bastante exercício daquilo que você já sabe. E daqueles que você não sabe, você acaba deixando de lado, meio que omitindo. E aí, na verdade, desculpa o perdão da palavra, mas às vezes você está mais se enganando do que trabalhando aquilo que você tem dificuldade, tá? Então vamos lá, vamos para o próximo assunto aí, ó. Função afim. Deixa eu só tomar água aqui, rapidinho. Ah, outra coisa, se tiver pergunta aí, pode mandar pergunta aí no chat que eu leio, tá bom? Não se acanhe, não. Fique à vontade. Fala, professor, não entendi, quero que você volte aí uma parte aí para que eu possa entender, ou que o senhor falou, eu não entendi. Pode mandar aí, combinado? Vamos lá. É, função afim, ou também pode ser chamada de função do primeiro grau. Essas são sinônimos, tá? Toda a função f dos reais nos reais, em que f de x é igual a x mais b, sendo a pertencente aos reais asterisco, que significa que o a não pode ser zero, quando eu coloco esse asterisco aí na parte superior do r ali, significa que eu estou tirando o zero, e b pertencente aos reais, então o b pode ser qualquer valorzinho real aí. O gráfico de uma função afim é sempre uma reta, ok? Então, se seu gráfico, lá, por exemplo, aqui, nessa primeira questão, né, tinha a retinha aqui, ó, isso aqui é o gráfico de uma função afim, ó. Eu já não preciso, o desenho de uma reta é o gráfico de uma função afim, tá bom? Lógico que quando você vai falar assim que aqui também deu uma reta, né? Isso aqui é a função constante, tá? Ela não muda. Tô pensando em caso que ela é crescente e decrescente, tá bom? É, observações, ó. Quando eu tenho função f de x igual a x mais b, o a gente chama de coeficiente angular e o b a gente chama de coeficiente linear, tá? Aqui tem alguns exemplinhos de funções afim e eu vou até destacar uma outra coisa aí, que é o seguinte, ó, por exemplo, a primeira aqui eu tenho y igual 2x mais 7, f de x igual menos 5x menos 2, f de x igual a 4x, y igual menos x mais 6. Perceba que tem alguns que estão y e tem outros que estão f de x. Representam a mesma coisa, tá? Tá proposital aí. Outra coisa que é legal a gente destacar é o seguinte, tá? Opa, peraí que eu troquei o slide sem querer. Fui baixar aqui e fiz errado. Outra, outra coisa que é importante destacar é o seguinte: o valorzinho A, né? A gente falou lá que é f de x é igual a x mais b. Toda vez que a função tiver essa cara aqui, ela é uma função afim. Esse A aqui é o carinha que está junto com a variável x. Então, ó, no primeiro aqui é 2, no segundo é menos 5, aqui é 4, e nesse aqui é menos 1, tá? Quando tiver menos x aí, é como se fosse menos 1 multiplicando x. Quando o A for positivo, tá? Então é o primeiro caso e o terceiro caso, a reta no gráfico vai ser crescente. Na hora que eu ler da esquerda para a direita, ela vai estar subindo. Quando for negativo, ela vai estar caindo. Combinado? E dela vai ser decrescente, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui antes. Tá, vamos lá. Vamos fazer essa daqui, ó.
Também é importante a gente lembrar o seguinte, que para eu determinar uma reta, eu preciso o quê? De dois pontos. Eu tendo dois pontos, eu consigo fazer uma reta que passa por elas. E aí, ó, eu tenho um exemplinho, ó, eu tenho dois pontos, os pontos 1, 12 e 3 e 20 pertencem ao gráfico da função y igual a x mais b. Encontre a equação da reta que passa por esses dois pontos. Então, a gente tem o ponto e a gente vai encontrar a, a equação que passa por eles. Então, olha aqui, ó, quando eu tenho um par ordenado aqui, ó, 1, 2, significa o quê? Que quando x vale 1, o y vale 12. Então lembra lá que eu falei lá, ó, lá está dizendo lá que o y é igual a x mais b. Vou trocar, ó. Então significa, opa, espera aí, significa o quê? Que quando x vale 1, então vai ficar a vezes 1 mais b é igual a 12. Eu só troquei o lado ali do y, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, quando o x vale 1, o y vale 12. A vezes 1 é A. Então, fica o A aí, ó. A mais B igual a 12. E vamos guardar essa informaçãozinha aí. Vamos deixar ela aí quietinha. Eu vou fazer raciocínio igual com outro ponto aqui, ó, com 3 e 20. Então, quando x vale 3, o y vale quanto? O y vale 20. Então, vamos trocar lá, ó. Então, de novo, ó, y, porque ele pertence à reta, né? Então, ele é da forma ax mais b. Quando o x vale 3, então a vezes 3 mais b, o y vale 20. Então, isso aqui vai ficar o quê? 3a mais b igual a 20. O que a gente pode fazer agora para descobrir o valor do a e do b? Fazer um sistema, olha lá. Eu vou pegar o 3a mais b igual a 20 e depois o a mais b igual a 12. Tem um pessoal que gosta de fazer o seguinte, ó, multiplicar por menos 1 a equação de baixo e daí somar, né? Pode fazer assim. Vou ensinar só uma outra técnicazinha, ó, que já vou subtrair uma linha da outra, ó, direto. Deixa eu até apagar essa circulado que eu fiz aí, ficou feio, né? Sacanagem. Vamos lá. Voltar aqui, ó. Eu vou fazer a subtração dessas duas linhas aí. Então vai ficar assim, ó. 3a menos a, então 3a menos a vai dar 2a. B menos B, zerou, foi embora, beleza? 20 menos 12 dá 8. Quem quiser fazer do outro jeito, pode fazer que você vai ver que vai dar a mesma coisa, tá? Sem problema nenhum. É um outro jeitinho de fazer aí, são equivalentes. É legal também, porque você acaba ganhando tempo, né? Você acaba economizando, por exemplo, se for fazer uma segunda fase, aí você acaba economizando espaço, que você vai precisar bastante, né? Para a resolução das suas contas. Ó, esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, fica o quê? Que o A é o 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2 é 4. Achei o valorzinho do A. Como que eu faço para achar o valor do B? Ó, eu posso pegar uma das equações aqui. Eu vou pegar essa primeira aqui, ó, que eu já tenho A mais B igual a 12. Então, olha lá. A mais B é igual a 12. Só que o A a gente calculou e achou que ele é 4. O 4 está positivo, passa negativo. 12 menos 4, 8. Então aí, ó, eu achei. Desculpa, 12 menos 4, 8. Então eu achei que o B vale 8. Logo, eu tenho agora a função, ó. Não era ax mais b? O A vale 4 e o B vale 8. Tá? Então a gente resolveu por sistema aí e a gente achou a equação que passa por esses dois pontos. Tá? Vamos fazer uma coisa antes. Eu vou pegar esta. Deixa eu até apagar aqui, ó, que a gente rabiscou, né? Vou pegar essa primeira equaçãozinha aqui que a gente tem, ó. Deixa eu apagar aqui.
Eu vou pegar a primeira equação ali, ó, a 2x mais 7. Ó, y igual a 2x mais 7. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou até parar de compartilhar aqui. Calma aí. Que eu vou compartilhar uma outra coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se não, não é uma guia. É uma janela. Por que não está aparecendo esse carite? Vamos ver qual. Aqui, agora apareceu. Vamos ver se vai aparecer aí para vocês. Um, dois, três. Esse, esse programa que eu estou usando aí chama GeoGebra, tá? Ele é gratuito e quem quiser utilizar ele é legalzinho de mexer, tá? Ajuda bastante que você quiser visualizar um gráfico, perceber o que está acontecendo, eu indico ele aí para você usar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aquele gráfico, eu colocar aquela função, que era 2x mais 7, e olha ela aí, ó, tá vendo? Tá vendo que é uma retinha, o gráfico aí? Então, tá o desenho do gráfico dessa reta, né? E perceba que quando eu faço uma função, é interessante o quê? Eu ter dois pontos, calcular dois pontos, tá? Qual normalmente a gente acaba utilizando? A gente acaba utilizando a intersecção com o eixo x e com o eixo y. Como que eu vou fazer para calcular o valorzinho da intersecção do eixo y, do eixo x, né? Que está, peraí, deixa eu achar meu mouse aqui. Aqui, ó, para achar aqui a intersecção com o eixo x. Eu pego a função e igualo a zero, e daí resolvo uma equação do primeiro grau, tá? E como que eu faço para encontrar a intersecção com o eixo y? Vamos olhar aqui o que está acontecendo? Onde que ele está cortando o eixo y? Olha lá, ele está cortando no 7. Só que observe que o 7 também é o valorzinho de quem? Do b. Então, para saber aonde intercepta o eixo y, basta eu olhar o valorzinho do b, tá bom? Então, eu vou interromper aqui, ó, e vou voltar lá para a nossa apresentação. Aqui. Então, ó, aqui, né, olha lá o que a gente vai continuando aqui. Para você esboçar o gráfico, ache os pontos da intersecção do eixo x e do eixo y. Intersecção do eixo x, pego a função igual a zero e calculo a raiz aí. Resolver uma equação de primeiro grau. Intersecção com o eixo y é só olhar o valorzinho do b. Então, ó, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar essa última aqui para fazer bem rapidinho. Olha aqui, ó, pegar essa daqui, ó. Y igual menos x mais 6. Para saber a intersecção com o eixo x, você pega a função e iguala a zero. Beleza? Aí que você pode fazer, ó, caso você queira praticar isso aqui, ó, não está não tá negativo o x aqui, ó, passa aí para o lado esquerdo aqui, ó, vai ficar o quê? X igual a 6. E você já sabe que ele vai cortar lá o x no ponto 6. Para saber aonde intersecciona o eixo y, basta eu olhar o valorzinho do b. E quanto que vale o b? Vale 6. Então, vai cortar o eixo x no 6 e vai cortar o eixo y no 6 também. Beleza? Bonitinho, né? Daí você já consegue fazer a sua reta. Deixa eu para aqui, ó, já tem, falta 45 minutos. Vamos lá. Só que, quando você for fazer uma questão na sua prova lá, ele não vai, muito provavelmente, não vou falar não vai porque eu não sou adivinho, né? Muito provavelmente ele não vai querer que você faça o gráfico ou calcule a raiz, ele vai dar algo mais ali avançado, né? Eu vou fazer dois exercícios agora que o enunciado é diferente, mas o conceito que você vai precisar é muito parecido, tá? Então, olha lá, está escrito assim, ó, uma função polinomial f do primeiro grau.
Então é função afim. É função afim. Beleza? Tá vendo? Olha o nome que ele botou aqui, ó. Função polinomial f do primeiro grau. Lembra que eu falei lá que função afim também poderia ser chamada de função do primeiro grau? Então aí não é o truque, né? Mas é o conceito técnico que está por detrás aí, né? Que é legal você ter, saber várias formas de ler isso daí ou expressar as coisas. Então, de novo, uma função polinomial f do primeiro grau é tal que f de x é igual a, desculpa, f de 3 é igual a 6 e f de 4 é igual a 8. Portanto, o valor de f de 10 é. Você fala assim, nossa, professor, agora tá louco. Você tá brincadeira comigo. Então, ó, vamos resolver esse carinha aí para você perceber que como é importante a gente ter lá o conceito, né, a técnica, ter o fundamento daquilo, né? Isso que é o mais importante, tá? Tem pessoas que acabam, eu acabo sendo chato com isso, que é o seguinte: tem muitas pessoas que vão resolver matemática, exercício matemático, e acaba usando a expressão seguinte: usei a lógica. Quando você erra, você também usa a lógica. Porque no seu pensamento, você não fala assim, ah, isso aqui está errado, eu vou fazer mesmo assim. Você acabou criando um caminho do qual aquilo lá para você, de certo modo, faça sentido. Então você usou uma lógica, até com que alguém chegue para você e fale assim, não, porque fura nisso. E daí a sua lógica foi quebrada. Então, tome cuidado nessa linha de falar que resolve por lógica, porque na sua cabeça pode fazer sentido, mas em qualquer outro lugar, aquilo lá pode estar muito furado e você não está percebendo, tá bom? Então, por isso que eu fico batendo na tecla de você saber o conceito, você saber a técnica, você ampliar, igual eu falei ali, né, a função polinomial do f do primeiro grau, saber que também podia estar escrito função afim, tá bom? Então, vamos lá, ó. Está escrito lá que f de 3 é igual a 6, f de 4 igual a 8, eu quero calcular o f de 10. E eu sei que é uma função do primeiro grau. Então significa o quê? Que essa f de x, eu vou rebuscar aqui, ó. F de x, se ela é do primeiro grau, ela é da forma ax mais b. Daí olha o que ele está falando aqui, ó. Ele está falando assim, que quando x vale 3 resulta em 6. Então eu vou trocar aqui, ó. Fica A vezes 3 mais B. Isso aí vai dar quanto? Vai dar 6. Então, olha lá, já saiu lá que 3A mais B é igual a 6. Guarda essa equação aí. Vamos mexer com a outra ali, ó. F de 4 é igual a 8. Então, significa o quê? Que o A, quando x vale 4, né? Então, A vezes 4 mais B vai resultar em quanto? Em 8. Calma aí que o 8 ali, você já percebeu que o 8 para fazer na caneta aqui fica difícil, mas sai, fica tranquilo. Aí, ó, tá? A vezes 4, 4A mais B igual a 8. E daí o que você vai fazer? Vamos montar um sisteminha. Então, vamos lá. Eu tenho 4A mais B igual a 8 e 3A mais B igual a 6. O que eu fiz no outro exercício lá? Eu subtraí, né? Vou fazer de novo, ó. 4A menos 3A dá A. B menos B, zerou. 8 menos 6, 2. Já saiu o valorzinho do A. Então, o que vai acontecer? Pega uma das duas equações e substitui. Vamos pegar essa primeira aqui para descobrir o valor do B, né? Então, vamos pegar essa primeira aqui, ó. Eu tenho que 4A mais B é igual a 8. Só que o A vale 2. Então, 4 vezes 2 mais B é igual a 8. Aqui eu tenho, então, 8 mais B igual a 8. Então, significa já que esse B é zero, né? Se quiser passar ali, vai ficar subtraindo, vai dar zero lá, ó. Tá? Então, a nossa f, deixa eu rabiscar, colocar aqui, ó.
a nossa f de x é como? 2 vezes x. Essa é a funçãozinha nossa. Mas ele quer saber a função? Não, ele quer saber quem? Ele quer saber o f de 10 aqui. O que você vai fazer? Só trocar. Então, deixa eu pegar uma borrachinha aqui. Só pegar uma borracha aqui. Vou apagar essa primeira partezinha aqui, ó. Então, o que você vai fazer agora? F de x, a gente calculou agora que é quanto? 2x. Para calcular o f de 10, o que você vai fazer? Aonde está x, você vai colocar 10. Então, f de 10. Opa, eu coloquei x ali, né? Falei uma coisa e pensei outra. Ó, f de 10 é igual a quê? 2 vezes 10. 2 vezes 10 é quanto? É 20. Então, o f de 10 é quanto? 20, que é a última alternativa aqui. Mas o que que é legal? O início do exercício foi igualzinho àquele outro que a gente fez de ponto. Perceba que o mesmo exercício, esse exercício que começou com um enunciado diferente que a gente tinha visto, ele pode ser resolvido da mesma maneira, tá? São formas equivalentes ali, conceitos iguais. E daí a única diferença que teve, que naquele outro a gente queria só a equação, agora eu queria um outro ponto aí para saber quanto que era o valor, tá? De novo, se você tiver alguma dúvida aí e quiser perguntar, fique à vontade, tá bom? Olha aí, ó. O custo C de uma produção de X litros de certa substância é dado por uma função afim, com x maior ou igual a zero, cujo gráfico está representado a seguir. Tomara que dê para ver bonitinho aí. Então, eu tenho uma retinha ali, tá? Pô, a pergunta não foi, olha que sacanagem. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu até colocar aqui do lado, aqui, já vou inserir agora. Eu achei que tivesse colocado a pergunta, não coloquei. Olha que absurdo. Deixa eu colocar a caixinha aqui com a pergunta. Ó, editando ao vivo, ó. Nessas condições, quantos litros? Peraí, vamos ver se vai entrando aí. Só um momentinho, eu jurava que eu tinha colocado a pergunta. Opa. Aqui. Nessas condições, quantos litros devem ser produzidos de modo que o custo de produção seja igual a R cifrão R$ 580. Perdão aí, porque eu achei que tinha colocado a pergunta e não coloquei. Então vamos lá. Olha lá. O custo C de produção de X litros de certas. Opa, não coloquei para compartilhar. Volta aqui. Aí. 1, 2, 3 e foi. Então, olha lá. O custo C de produção de X litros de certa substância é dado por uma função afim, com x maior que zero, maior ou igual a zero, cujo gráfico está representado a seguir. Então, eu tenho um gráfico aqui de uma reta, né? Ele não precisaria nem falar que é uma função afim, porque o gráfico está dando uma reta aqui, então você já ia matar já de início aí, tá? Daí tem o eixo X e eixo Y. X são os litros e o Y aqui é o custo, tá?
Nessas condições, quantos litros devem ser produzidos de modo que o custo de produção seja igual a R$ 580? Faltou uma interrogação aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma análise aí, ó. Eu tenho que, quando x vale 8, ele vai lá no 520. Espero que esteja dando para enxergar aqui, ó. Quando x vale 8, ele vai lá no 520. Então, ó, no início, vai ser basicamente o que a gente fez lá com o outro exercício, né? Deixa eu só colocar aqui, ó. Então, f de 8 vai lá no 520. Vou melhorar esse F aqui também. Aí, ó. Tá? Logo, né? Se ele é da função afim, ele é da forma x mais b. Então, x vai valer 8 aqui, ó. Vai ficar o quê? A vezes 8 mais b é igual a 520. Então, 8A mais P igual 520. Aí você fala assim: "Ih, professor, mas deu só um ponto ali, ó." Só que daí perceba que eu tenho aqui, ó, que ele está cortando o eixo Y aonde? Ele está cortando o eixo Y lá no 400, ó. Tá vendo? Então significa que esse B vale quanto? Esse B vale 400. Então eu vou trocar ali, ó. Vai ficar 8A mais 400 é igual 520. 520. Esse 400 tá somando, vai passar subtraindo, né? Então vai ficar aqui 8A é igual 520 menos 400, que vai resultar em 120. E daí o 8 que está multiplicando passa dividindo. 120 dividido por, por 8 vai dar, deixa eu pensar aqui, fazer a conta rápida aqui. Vai ser 1, vai dar 8, resta 4, vai dar 15. Aí, então achei o valorzinho do A. Deixa eu apagar aqui. Achei o valorzinho do A. Então, daí, neste caso aqui, a gente já tem o P, né, que a gente achou que é 400, já tem o valorzinho do A, eu já tenho a função, já tenho a minha F. F de x é igual a 15x mais 400. Ele fala assim, ó, lá no enunciado: nessas condições, quantos litros devem ser produzidos de modo que o custo seja 580? Então, ele está falando que para qual valor esse 15x mais 400 dá 580? Então, vamos lá. Vou apagar aqui para a gente resolver. A gente achou a cara da função aí. De novo, perceba que o B a gente não precisou calcular via sistema, por quê? Porque eu peguei pelo gráfico, da informação do gráfico lá, de observar que onde corta o eixo Y eu consigo saber da onde eu tiro a informação. Então eu quero saber quando que 15x mais 400 é igual a 580. Então, o 400 está somando, passa subtraindo, vai ficar 580 menos 400, vai ficar 180, né? E o 15 está multiplicando, passa dividindo. Vamos fazer rapidinho aqui também a conta? Deixa eu apagar aqui. Ela vai ficar 180 dividido por 15. Vai dar 1 aqui. 15, resta 3, desce o 0, por 2 deu 30 e zerou. Então, x nosso vai ser 12, tá? Então, eu vou precisar de 12 litros para
que o custo de 580. Mas aí, de novo, são dois exercícios com enunciados distintos, diferentes, no qual se eu tenho esse conceito teórico bem forte, né, eu consigo resolver eles. Por exemplo, aqui eu poderia pensar assim também, né, igual aqui eu tenho 400 aqui saindo na origem, saindo neste ponto aqui, né, eu poderia pensar assim, ó, quando x vale zero, o y vale 400. E daí você montaria um sistema, ia lá e resolveria, tá? Na verdade, ele já sairia direto o valor do b, mas perceba que se eu sei o teórico lá, que eu sei que o valor b é o valor que corta o eixo y na função afim, logo já sai direto, você não precisa nem gastar tempo fazendo essa situação e já substitui direto na conta e sai naturalmente. Tá bom? Quis mostrar esses dois exercícios porque ele tem a carga teórica ali muito parecida para resolver. Eles são dois exercícios diferentes, mas que eles têm o mesmo tipo de profundidade de conteúdo, né? Olha lá, função quadrática. Função quadrática agora vai ser de qual forma? Ó, ax quadrado mais bx mais c. Tal que o a é diferente de zero. Este azinho que está aqui na frente não pode ser zero, porque se for zero, ele vai cair numa função afim. E eu quero que seja uma função quadrática. Se o gráfico resulta em uma parábola, então aqui do lado, aqui, ó, tem o desenho de duas parábolas, tá vendo? Ó? A parábola azul e a parábola laranja aqui, tá? Se o A, o valorzinho que está junto com o A quadrado lá, for positivo, a concavidade é para cima. E se o A for negativo, a concavidade é para baixo. Tá, mas o que é concavidade? Concavidade é essa abertura que eu tenho aqui, ó, tá? É essa abertura que eu tenho aqui, ó. Esta abertura a gente chama de concavidade, tá? Se o A é positivo, a concavidade é para cima, ó, tá vendo? Esse aqui é um exemplo de uma parábola que tem o A positivo. E aqui, ó, quando o A é negativo, a concavidade está para baixo. Essa abertura ali está para baixo. Tá vendo que esses dois vamos pegar o azul ali, ó. Ele tem dois pontos que interseccionam o eixo X, né? São as raízes desta parábola, né? E como que eu faço para calcular? Para calcular um dos métodos que você pode aqui, né, as raízes aqui, uma aqui e a outra aqui, ó. Uma das formas que você pode fazer para calcular é utilizando o Bhaskara, que você vê lá no ensino médio, lá, trocentas vezes, né? Um dos métodos. A gente vai ver que depois tem um outro jeitinho de fazer. Tá? Em alguns casos tem outro jeitinho de fazer, melhor falando. Tá? Vamos lá. Então, quando você vai lá, ó, calcule as raízes da função x quadrado mais 3x menos 4, né? Então, aí que você vai lá? Você vai lá e coloca na Bhaskara, né? Então, primeiro você calcula o delta, b quadrado menos 4ac. Daí o delta ficou o quê? 3 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 4. Vou colocar entre parênteses aqui. O delta, então, vai ser 9 menos com menos mais 4 vezes 4, 16. Então, esse delta aí está dando 25. Depois você vai lá e coloca, né? X igual menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Olha, só porque eu cortei ali, cortou bem em cima do... Aí, deixa eu fazer aqui. Aí, sobre 2a, né? Aí você vai lá e substitui. X é igual menos b, então vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz do delta. Delta é 25, raiz de 25 é 5. Sobre 2a, o a vale 1, 2 vezes 1, 2. E daí aqui vai sair duas soluções, né? Um x1 e um x2. Vamos fazer o caso da soma e depois o caso da diferença, né? Então, ó, a soma, menos 3 mais 5 vai dar 2. 2 sobre 2, 1. Menos 3, agora a diferença. Menos 3 menos 5, menos 8. Dividido por 2, menos 4. Tá? Então, daí você calculou as duas raízes. Perfeito? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa função aí e jogar lá no
no GeoGebra para a gente analisar o negócio, perceba também que aqui, ó, lembra lá que eu falei se o A é positivo, concavidade para cima, se o A é negativo, concavidade para baixo? Aqui é como se tivesse um 1 multiplicando esse x quadrado. Então a concavidade dessa função aqui vai dar para cima, tá? Vamos lá, vamos jogar no GeoGebra. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Vou compartilhar a tela do GeoGebra. Aí, deixa eu só trocar a função aqui que eu não tinha trocado, né? Eu deixei x quadrado mais 3x menos 4. Aí, deu uma parábola aí, ó. Olha lá. E olha lá, olha as raízes aqui, ó. Está interceptando o eixo x no 1 e no menos 4, que são as raízes que a gente encontrou, ó, tá vendo? Também outra coisa que a gente vai notar é o seguinte, ó. Vamos observar onde está interceptando no eixo y. Olha lá, ó. Está interceptando no menos 4. E menos 4 é o valorzinho aqui, ó, que está no C aqui, nesse carinha que não depende do x. Então vai ser algo muito parecido com o que acontece lá com a função afim. Esse carinha aqui não depende do x, me fala aonde que corta no eixo y, tá? Deixa eu achar aqui, cadê meu mouse? Tá aqui, ó. Olha lá, tá vendo que tá no menos 4 aqui, ó? É exatamente o mesmo valorzinho daqui, perfeito? Aí nós temos a nossa parábolazinha, ó. Perceba também que acontece, ó. Ela começa, nesse caso nosso aqui, né? Ela vem caindo, 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 chega num ponto que ela começa a subir. Ela tem uma inflexão no comportamento dela, né? Ela troca o comportamento, ela começa a subir. Esse ponto na parábola a gente vai chamar de vértice, tá? E a gente tem tem a coordenada, como calcular a coordenada desse vértice, tá? Eu vou voltar para minha apresentação aqui. Aí, ó. Então, para você fazer aí se fosse desenhar o gráfico de uma função, né, uma função quadrática, você tem aí como se fosse uma receitinha de um bolo aí, ó. Então, olha lá. Primeiro ponto, determinar a concavidade. Você vai analisar lá se a concavidade sua é para cima ou para baixo. A intersecção com o eixo y, como você vai fazer? Observa lá o cara que não tem x, o valorzinho lá que está a variável livre lá, tá bom? Determinar a raiz, pega a função igual a zero, então você pode aplicar Bhaskara para resolver essa equação de segundo grau. E para você calcular o vértice, aquele ponto que tem aquela mudança ali, ó, eu vou dar destaque já aqui embaixo, ó. Vai ser da forma menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Igual tem lá no videozinho do Gênesis, lá que ficou lá de dica de matemática, eu costumo fazer o seguinte, para pessoal memorizar, tá? Normalmente a dúvida vai ser o seguinte, qual que vem primeiro, se é o B ou se é o delta? Se o primeiro é sobre 2 ou sobre 4, ou o segundo é sobre 2 ou sobre 4, tá? Normalmente é essa a dúvida que vai dar com relação ao vértice. Eu falo o seguinte, ó, pense o seguinte, primeiro gráfico, os dois são negativos, então os dois são negativos. É uma fraçãozinha, né? Então é uma fraçãozinha. Os dois também são sobre A. Então é A aqui e A aqui, tá? Tô olhando aqui nesse V aqui e depois deduzindo aqui um jeitinho de se memorizar. Daí é o seguinte, ó, eu vou ter B e delta envolvido. Daí você tá na dúvida, pô, o B vem primeiro ou o delta vem primeiro? Delta, a primeira letra é D, né? A palavra delta escrita no português ali é o D, né? O B vem antes do D no alfabeto. Então, primeiro é o B e depois é o delta. O B ocupa a segunda posição no alfabeto, né? A segunda letra do alfabeto. Então, sobre 2. E o D lá do delta ocupa a quarta posição. E aí, ó, você tem
a formulinha do vértice para você calcular, correto? Então aí, ó, fosse um exemplinho rapidinho para você fazer aí, ó, para você fazer o gráfico. Primeiro item, concavidade. Concavidade vai ser para cima, porque o A aqui é igual a 2, esse A é positivo, então concavidade para cima. Ponto de intersecção com o eixo Y vai ser onde? Lá no menos 8, ó. Tá vendo aqui é o carinha que não depende de x? Então ficou 0 e menos 8. É 0 porque lá quando está sobre o eixo Y, né, a coordenada no x é 0, tá? Calcular a raiz. Então a gente precisa agora calcular a raiz. Vai ficar o quê? Pega a função, vou colocar aqui no canto, ó. Pega a função e iguala a 0. Aí é aquela parte que eu falei assim, ó, tem algumas equações de segundo grau que você não precisa usar Bhaskara. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse carinha tá negativo, passa positivo. Então vai ficar o quê, ó? 2x² igual a 8. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 8 dividido por 2 vai dar 4. X² igual a 4. Então ele vai passar como mais ou menos, ó. X então é mais ou menos a raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Então ficou mais ou menos 2. Então suas raízes, ó, são mais ou menos 2. É um jeitinho de você fazer aí sem precisar usar Bhaskara. Você consegue fazer o que a gente chama de equações incompletas do segundo grau, tá? Essa aqui é um tipo, ó. Eu não tenho o B meu lá, ó, é igual a 0, né? Não tem o valorzinho bx, né? Lembra que as funções quadráticas, igual estava lá no enunciado, são da forma ax² mais bx mais c. Olha lá, ó, eu tenho A, eu tenho C, mas eu não tenho B. Então é uma equação incompleta, eu consigo resolver sem usar Bhaskara. Beleza? Então aí, ó, o item C a gente calculou. Vai ser, as raízes vão ser quem? O 2 e o 0, né? Que é onde intercepta o eixo Y. E o menos 2 e o 0. São os pares ordenados. E falta quem? Falta calcular o vértice. Vamos lá, vamos calcular esse vértice aí. Deixa eu apagar aqui para ter espaço. Lembrando que vamos lá, vamos deduzir junto de novo lá. Como que é a formulinha do vértice? Pô, professor, não lembro. Estou na dúvida se o B vem primeiro ou o delta vem primeiro. Então, lembra lá? Os dois são negativos. Vou colocar aqui. Os dois são negativos e os dois estão sobre A. B e delta. Delta começa com a letra D. O B vem primeiro e o D vem depois. O B é a segunda letra do alfabeto e o D é a quarta letra do alfabeto. Olha lá, já montei a formulinha do vértice. Vamos lá, vamos pegar a primeira coordenada aqui. Vamos calcular no valorzinho com relação à coordenada x do vértice. Como vai ficar? Menos B. Então eu estou olhando aqui, tá? O B nosso vale 0. Sobre 2 vezes o A nosso vale 2. Só que 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, aqui, nesse primeiro caso aqui, o vértice vai ter coordenada 0 no, no eixo x, no valor x, né? Agora a gente vai precisar calcular o delta. Vamos calcular delta. B² menos 4AC. B é 0, menos 4 vezes 2, que é o A, vezes menos 8, que é o C. 0 ao quadrado é 0. Menos 4 vezes 2, menos 8. Vezes menos 8, menos com menos, mais 8 vezes 8, 64. Então, eu tenho o valor do delta. Vou trocar aqui na formulinha aqui, ó. Então, deixa eu pegar minha borrachinha aqui. Eu vou apagar nesse lado aqui. Olha lá. Menos delta sobre 4A. E daí vai ficar o quê? Vai ficar menos 64 dividido por 4 vezes 2. Vai dar, então, menos 64 dividido
por 8, e isso aqui vai dar 8. Menos 8, né? Beleza? Tá, vamos jogar. Então a gente tem lá concavidade para cima, vai cortar o eixo y no menos 8, raiz 2 e menos 2, e o vértice vai ser aonde? O vértice vai ser no 0 e no menos 8. Já perceba o que aconteceu aqui, ó. Aqui, ó. O valor do vértice é o mesmo local que vai ser aonde vai interceptar o eixo Y aqui, ó. Vai mudar justamente em cima do eixo. Vamos ver? Vamos fazer lá no. Vamos colocar no GeoGebra lá para você analisar isso daí. Pô, o tempo tá voando, cara. Compartilhar aqui. Enquanto isso, eu vou trocar a função f de x igual 2x ao quadrado menos 8. Olha lá, ó, na hora que eu joguei lá, ó, menos 2 e 2 aqui nas raízes, e tá cortando o eixo y no menos 8, e o ponto de inflexão também é aqui no menos 8. Tá? Isso é devido à simetria da parábola com relação às raízes ali. Então, o vértice sempre vai fazer uma simetria da parábola. E aqui, ó, perceba que a distância com relação ao y é a mesma, então automaticamente esse ponto de intersecção vai ser igual. O ponto de intersecção vai ser o mesmo da onde corta o eixo y, tá? O vértice e o corte do eixo y, melhor dizendo. Tá bom? Então a gente está vendo aí na prática, aí na construção do gráfico, os pontos que você calculou, certo? Vamos voltar lá, parar a apresentação, uma janela, voltar para cá, aqui. E daí, né, quando a gente tem lá a parábola nossa com a concavidade para cima, esse vértice está aqui embaixo, né? Então ele vem descendo, 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 toca esse ponto e começa a subir. Logo, esse vértice vai ser o quê? Vai ser o valor mínimo da função, porque vai ser o menor valor possível de você achar ele com relação à imagem, né? Com relação ao correspondente dele no eixo Y. Quando eu inverto, né, quando eu tenho a concavidade para baixo, né, o vértice faz o quê? Ó, eu estou subindo, 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 toca o vértice, ele começa a decair. Então, esse vértice aqui passa a ser o quê? O maior valor, o valor máximo. Então, eu tenho o valor mínimo e o valor máximo, tá? Lógico que eles não acontecem ao mesmo tempo. Se eu tenho a concavidade para cima, eu chego no valor mínimo. Se eu tenho a concavidade para baixo, eu tenho o valor máximo no vértice. Tá bom? Outra forma de você resolver as equações de segundo grau é usando o soma e produto, né? Que o pessoal gosta de fazer lá para chutar valor, né? O pessoal adora esse negócio, porque, tipo, que nem, por exemplo, a gente tinha lá o f de x é igual 2x quadrado menos 8, né? Daí o pessoal faz o quê? Ó? Troca lá, né? x1 mais x2 é igual a menos b sobre 2a. Então, o nosso b é zero, vai ficar b sobre 2, a soma vai dar zero. Tá? E daí a multiplicação vai ser c sobre a. Então, menos 8 sobre a, que é 2, a soma vai ter que dar menos. Desculpa. A multiplicação vai ter que dar menos 4, tá certo? Isso aí. Daí aqui começa o negócio lá, ficar pensando dois valores aí, que não sei o que, não sei o que lá. Daí você fala assim, se tá, ó, uma dica que legal, se a soma tá dando zero aqui, provavelmente ou os dois são zero ou eles são opostos, né? Então aqui a gente já consegue tirar, ó, que o x é 2 e o x1 é 2 e o x2 é menos 2, né? Que é o que a gente calculou lá no exercício anterior. Mas não significa que o some produto seja só para situação assim. Olha lá, vamos pegar esse exercício aí, ó. Eu tenho a soma e o produto das raízes,
Eu só estou pegando aqui porque eu gosto de acompanhando junto com o que eu estou fazendo, tá? Ligue não. Tá. Olha lá. A soma e o produto das raízes de uma função de segundo grau são, respectivamente, 6 e 5. Se o valor mínimo de uma função é menos 4, então seu vértice é o ponto. Já vamos lá, então. Ó. Ele já dá para você o valorzinho aí do x1 mais x2. Ó, lembra lá que x1 mais x2 é igual menos b sobre a. E x1 vezes x2 é igual c sobre a. Né? Ele está falando da soma e produto. E ele já fala quanto que dá. Ele fala que dá 6 e 4. Ó. Então aqui, ó, vamos jogar aqui. Ó. O menos b sobre a dá 6. E o c sobre a dá 5. Ele já deu para você aí quanto que vale os negocinhos aí. E ele fala que o valor mínimo dessa função é menos 4. Então ele está falando lá do vértice. Ele está falando do coordenada y do vértice. É igual a menos 4. Perceba que daí ó, já consigo eliminar a gente aqui como alternativa, né? Porque o y tem que ser quanto? Ó? Menos 4. Ele quer saber a coordenada do vértice. Então vamos voltar para cá. Ó. Deixa eu pegar a borracha aqui só para deixar mais bonitinho esse 6 aqui que eu não gostei. Aí. O A tá dividindo, vai passar multiplicando, né? Então eu tenho lá ó, que o menos B é igual 6A e eu tenho que o C é igual 5A. Perfeito? Como está menos B aqui, né? Eu vou multiplicar por menos 1, ó, já vou inverter o sinalzinho ali. Tá? Eu multipliquei por menos 1 e já inverti o sinal aqui, tá vindo menos para cá. Ó. Beleza? Agora, o que, que eu vou fazer? Lembra lá que a função de segundo grau é da forma ax quadrado mais bx mais c? Vou trocar aí. Vou colocar esses carinhas aí, tá? Então eu vou apagar tudo que eu fiz aqui, ó. Eu só vou deixar aquelas informações do canto ali. Eu vou pegar tudo que é informação importante ali e vou colocar no canto, tá bom? Então, ó, o B é menos 6A e o C é igual a 5A. E o Y do vértice é igual a menos 4. Agora, vamos lá. Função quadrática, né? É ax quadrado mais bx mais c. Vou trocar lá o valorzinho, ó. F de x vai ficar o quê, então? A x quadrado mais o b, que é menos... só vou trocar esse mais aí, porque na verdade fica menos, né? Vai ficar menos 6ax mais 5a. Só troquei lá. Daí eu vou pegar com relação à coordenada do vértice. Lembra que o vértice lá, para a gente calcular, né? Com relação ao eixo y, é menos delta sobre 4a. E ele está falando que isso aqui, ó, dá o quanto? Menos 4. Então vamos calcular o delta. Vamos calcular o delta dessa função. Ó. Lembra lá que era b ao quadrado menos 4ac? Vamos trocar então. Ó. O b nosso vale quanto? Menos
6A. Menos 4, que multiplica o A, que vale o A, vezes o C, que vale 5A. Aqui vai ficar, então, ó, 36A quadrado, menos, aqui vai dar 20A quadrado. Então, eu vou tirar que o delta vale menos, desculpa, o delta vale 16A quadrado. Tá bom? Então, achamos o valorzinho do delta, eu vou trocar aqui, ó. Combinado? Então, vou pagar a conteira que eu fiz aqui, ó. Tá acabando meu tempo, mas acho que vai dar tempo. Aí. Então, vou colocar de novo outra informaçãozinha importante aqui, ó. É o delta que a gente calculou, deu 16A quadrado. E vou apagar aqui embaixo. Daí vamos lembrar lá que da formulinha, ó, é menos delta sobre 4A. Isso aí tá dando menos 4. Tá. O delta a gente calculou lá, deu quanto? Deu 16, né? Então vai ficar, desculpa, deu 16A quadrado. Então vai ficar menos 16A quadrado sobre 4A igual menos 4. Daí eu vou fazer o seguinte, ó. Tá negativo dos dois lados, vou deixar positivo. Então já vou apagar aquele sinal de menos ali, ó. Tá vendo? Ó? Tá menos 16 aqui e tá menos 4. Vou tirar. Aí, ó, eu tenho aqui o 4. Tá, dividindo vai passar multiplicando. Então vai ficar assim, ó. 16A quadrado dividido por A igual 4 vezes 4, 16. Esse Azinho aqui tá quadrado dividido por A, vai ficar só A, né? Então, 16A quadrado dividido por A dá 16A. Esse aqui deu conteiro, esse aqui é diferente. Tô falando, é por isso que eu falo, a gente vai aprofundando, né? Então vai ficando 16A. Opa, 16A igual 16. E 16 está multiplicando, passa dividindo. 16 dividido por 16, deu que o A é 1. Achei o valorzinho do A. Logo, eu consigo fazer o quê? Achar o valor do B. Lembra que eu preciso do vértice, né? Então, só lembrando do vértice aqui, menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. Sendo que esse menos delta já tem que vale menos 4. Vou calcular o B aqui, ó. Quanto vale o B? É menos 6 vezes A. Então, ó, B igual menos 6 vezes o A, que é 1. Então, esse B vale 6. Só que na coordenada do vértice lá, ó, como vai ficar? Deixa eu apagar aqui de novo, ó. Só para a gente ter espaço para rabiscar aqui. Eu já estou terminando aqui, prometo que vai ser rapidinho. Já está bastante tempo esse exercício aqui, ele é mais demorado. Então, o meu B vale menos 6, certo? E daí, para calcular o x do vértice, eu vou ficar com menos B menos 6, dividido por 2 vezes 1, menos com menos mais, 6 sobre 2, isso aqui deu 3. Logo, a coordenada do vértice vai ser 3 e menos 4, que é a alternativa a primeira aqui. Para finalizar, lembrando,
É bastante teoria que a gente fez agora? É bastante teoria. É um exercício mega profundo? Mega profundo. Mas eu quis mostrar ele para tirar aquela coisa da sua cabeça que soma e produto é só para calcular a raiz. Ele tem muito mais utilidade, muito mais profundidade do que você está acostumado a fazer. Tá bom? E eu vou encerrar por aqui para vocês agora descansarem nessa sexta-feira de frio. Correto? Então, até uma próxima oportunidade aí. E falou! Bom frio para vocês aí. Obrigada, viu, Luiz? Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, bom final de semana. Para você também. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Pessoal, boa noite para todo Boa noite, boa mundo. noite, boa noite, Felipe. É Matheus, o outro? No meu tá parecendo Dead. Quem que é o É Dead? Eduardo. 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 Falou, Eduardo. Tchau, Matheus. Boa noite. Boa noite, gente.